Tem governo trabalhando, em todo canto tá chegando. Tem trabalho topado do governo de Alagoas. São 8 meses de governo, 8 meses de promessas cumpridas. Vê só, o governo de Alagoas prometeu o 13º do CRIA. Prometeu e cumpriu. Prometeu a contratação de novos policiais. Prometeu e cumpriu. Prometeu o programa Correria. Prometeu e cumpriu. Olha a galera comemorando o IPVA 0. O governo prometeu o aumento do Escola 10. Prometeu e cumpriu. E o crédito do trabalhador? Prometeu e cumpriu. O governo de Alagoas prometeu a duplicação de estradas, prometeu novas creches CRIA, prometeu novos CISPs, prometeu escolas em tempo integral. Prometeu e cumpriu. Prometeu e cumpriu. Prometeu e cumpriu. Muito trabalho em apenas 8 meses, né? É coisa que só pega. Olha pra aqui. E vem muito mais por aí, porque aqui o trabalho não para. Governo de Alagoas, 8 meses de trabalho e coração. Olá pessoal, de volta aqui com o CMCast. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz, cara. Ricardo, a gente insiste em trazer esse tema para cá, mesmo que ele não dê clique, mesmo que ele não dê a visibilidade que outros temas mais polêmicos dão, mas a gente sempre tenta trazer o tema da Braskem aqui, pela importância. Acho que dentro desses 55 programas que a gente já gravou, a Braskem talvez seja o tema que a gente mais trouxe. E hoje a gente está trazendo porque a gente tem uma novidade a respeito dele, né? Aquele acordo que a gente já falou da Braskem com a prefeitura, um determinado valor e outras coisas que a gente não sabe, né? Mas só que o Estado, através do governador Paulo Dantas e o senador Renan Calheiros, se envolveram nessa negociação, supostamente, ou em busca de um acolhimento maior para as pessoas também, né? E aí vem toda aquela polêmica, se a Braskem já pagou o suficiente pela tragédia que ela causou com a nossa cidade. Quais são essas novidades, Ricardo? Traga isso para o nosso público. Eu acho que elas são mais ou menos públicas, mas você começa pontuando uma questão fundamental. Tudo que a Braskem pagou ou vai pagar ainda será insuficiente para contemplar aquilo que ela fez de mal para a cidade de Maceió. Ora, direis, não se sabia, quando da fundação da Salgema, que ia resultar nisso. E eu lembro aqui o estudo do professor José Geraldo Marques, que era, então, o presidente do nascente IMA, né? Instituto do Meio Ambiente, é uma figura, um cientista fantástico, admirável por tudo, o professor José Geraldo, e ele já alertava para esses males. Inclusive para o perigo de uma indústria química na cidade de Maceió. Lógico. Né? Próximo ao centro da cidade de Maceió. Lembremos que aquilo matou, por exemplo, a chance da cidade crescer ali para o sul. E, de fato, morreu ali, né? O Trapiche vinha crescendo, aquela região do Trapiche, Prado, e então, a partir da Salgema, enfim, se conteve ali, ninguém ia mais investir num bairro que tinha um risco de acontecer uma explosão. E lembremos que aconteceu, né? Algumas, né? Pois é. E com um operário morto, inclusive, né? Mas vamos lá. Eu acho que essa negociação do governo do Estado, ela é muito mais correta, na minha opinião, do que aquela que foi feita com o prefeito JHC. JHC conseguiu 1 bilhão e 700 milhões de reais, é muita grana, né? Com a mineradora, no acordo que fez e concretizou. E eu acho que o governo do Estado vai conseguir muito mais. Qual é a diferença básica, na minha opinião, que de fato dá essa vantagem do ponto de vista moral e político para o governo do Estado? A questão de agregar os moradores dos flechais, por exemplo, né, que foram desprezados, né, pela mineradora, e não só pela mineradora, acho que a gente pode passar por aí também, né, na questão das indenizações, o isolamento social. Se não há um risco ali, aquela não pode ser considerada uma região de iminente risco, mas ainda assim isolou-se de tal forma que os serviços sumiram dali. Sumiram, o transporte sumiu dali. A única pessoa que tem atuado de forma limpa e com sentimentos nobres ali, também pelo que eu venho acompanhando, é o Ricardo Melro, da Defensoria. Os demais, não. Os demais, o governo do Estado, o governador quer dinheiro, o senador Renan quer dinheiro, o JHC quer dinheiro. Tá bom,
estou dizendo que é dinheiro para o bolso deles, não. Mas para fazer campanha no Cálculo próximo político ano, também, né? 2026, é muita grana. Imagine se o governo do estado conseguir 3 bilhões, 4 bilhões da Braskem, que está emparedada. O senador Renan, com muita inteligência e argúcia, né, conseguiu emparedar a Braskem. Foi a todos os órgãos e instituições que podem interferir nessa história. A Braskem está na iminência de ser negociada e não é interessante estar na mídia, né, da forma em que aparece, como uma empresa criminosa, e é o caso, uma empresa criminosa. Isso. Né? O crime está praticado, independentemente do que venha acontecer. Assim como a Prefeitura de Maceió tem lá 1 bilhão e 700 milhões de reais. Agora eu vou colocar um ponto aqui que considero fundamental. Essas negociações só aconteceram e acontecem, tá, para tirar dinheiro da Braskem justamente. E tomara, repito, que o dinheiro vá principalmente para os moradores das regiões atingidas. Eu dou até uma informação aqui. Já há um movimento capitaneado pelo defensor Ricardo Mel, que eu conversei com ele, perguntei a ele, ele me confirmou, envolvendo os advogados de pessoas que receberam aquela indenização ridícula de 40 mil reais por danos morais. Isso é ridículo. Você imagina lá dos Flechais, 25 mil reais. A gente conversou Isso é sobre uma isso. coisa assintosa. Isso me doeu, É assintosa. Para que essas pessoas vão à justiça cobrar uma indenização mais justa. É possível? É. Mas assinaram um acordo. Você assinar um acordo com uma faca no pescoço, você não tem mais onde morar. Não é? Aí vai, recebe a indenização por uma casa, e enfim, e tem toda uma história que você não vai reconstruir. 40 mil reais apaga uma história de vida. Pelo amor de Deus. De uma família num bairro, não apaga. Isso sim é criminoso e que precisa ser contemplado no acordo com a Braskem, seja da Prefeitura, seja do Governo do Estado. Mas eu vou ao ponto que eu considero fundamental. Essas negociações, repito, só acontecem porque Ministério Público Estadual, Sim, Ministério Público Federal, isso é muito importante. Defensoria Pública Federal, Justiça Federal, todos se uniram, deram um aval, disse, não, esse acordo está feito, está bom e tal, chegamos aqui ao limite. Eu quero crer, já disse isso, e é a minha opinião, que muito por preguiça, disse, eu não aguento mais isso. De fato, como é aquela história que a gente já falou, as pessoas estão cansadas, mas quem sofreu e sofre os males da intervenção da Braskem, explorando o Salgema, retirando do buraco e fazendo um buraco na cidade de Maceió, ou buracos, né? Vários buracos, não pode se cansar daquilo. E nós não podemos nos cansar dessas pessoas. Então, evidentemente, ninguém está falando aqui, eu não acredito. Né? Vamos lá, o senador Renan Calheiros, que comanda bem, nesse momento, né, essa negociação, que empareda a Braskem, é o mais íntimo entre todos da própria Braskem. O Odebrecht era um personagem muito ligado, a gente sabe disso. Por mais que o Toffoli tenha anulado, né, enfim... Por enquanto, né? Enfim, não acho que vai para canto nenhum mais. Né, as delações do Odebrecht, está ali, não tem. Como diria o Ulisses Guimarães, é batom na cueca. Né? Mas vamos lá. Objetivamente, o governo do Estado, acho eu, que negocia de forma muito mais interessante, porque está puxando para a mesa de negociação os moradores, principalmente os flechais, que não foram contemplados de absolutamente nada. Né? E o JHC não fez isso. Tem um tal de um fundo de amparo aos moradores que ninguém sabe para onde vai. Até hoje ninguém sabe que não vai ser feito isso e aquilo. Gente, esse dinheiro principalmente tem que ser investido para atender as demandas das 40 mil famílias, enfim, que foram atingidas diretamente pelos buracos da Braskem. Você sabe nem o que vai fazer com 1 bilhão e 700 milhões? Vai fazer uma campanha poderosa, né, no próximo ano. Assim como os bilhões que virão da Braskem para o governo do Estado, vou fazer uma campanha poderosa para Paulo Dantas, para Renan Calheiros, Renan Filho, seja quem for. Do grupo, né? Enfim, do governo Só um do detalhe, Estado. se você me permite, Ricardo. Esses valores, o 1 bilhão e 700, mais 3 bilhões, vamos dizer 4 bilhões e 700, são ínfimos diante dos valores que a gente vê quando, além da questão moral, quando a Braskem está sendo negociada, quando a gente vai olhar os valores pelos quais a Braskem vai ser negociada com outras empresas,
Esses valores são nada. Não são nada. São Exatamente. nada. É impressionante. Quer dizer, então, assim, para a gente é muito importante, para o Estado, para o município é muito importante. Mas a Braskem, ela tem condições de fazer muito mais. Eu brinco, já falando disso há muito tempo, não especificamente da questão da Braskem, que eu só vou considerar sério um governo em Alagoas ou em Maceió quando tiver um projeto de Estado, com E maiúsculo, na área da educação. Sim. Eu, sinceramente, me sinto encantado com o que o Ceará faz e vem fazendo há décadas. E sobre esse aspecto, os irmãos Gomes, né, tem um papel, o Ciro e o Cid tem um papel fundamental, o atual ministro da Educação. Enquanto você não tiver um governo que diga, olha, isso aqui, vamos receber esse dinheiro, como fosse um fundo soberano, né? Fundo soberano, como tem na Dinamarca, você pega esse fundo do petróleo e tal, você vai investir basicamente em educação, mas não. Aqui vai calçar uma rua no interior, né? Aqui vamos fazer um prédio para... Enfim, é isso. Ou seja, mudar o perfil de uma sociedade é possível com dinheiro, mas não é o que essa gente quer. Por isso que eu repito, não há generosidade, não há estratégia social dessa gente eu falo todos, né? Para que você tenha uma mudança de perfil da população. E não tem jeito. Eu me lembro que quando o Cristóvão Buarque, de Holanda, foi candidato a presidente da República, né? Era o chamado samba de uma nota só do grandíssimo Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, né? Ele tratava dessa questão e sempre defendia, disse, olha, perguntei a ele numa entrevista, fiz algumas, mas ministro, chamava de ministro, que ele tinha sido ministro da Educação, o seu projeto é só isso? Ele virou para mim e disse, só isso? Só isso? Você mudar o perfil de um povo, um salto, né, civilizatório, porque é um salto civilizatório. Muitas vezes a gente fala assim, não, mas a educação não é tudo, mas ela é a porta de entrada para um mundo novo. Você pode até não entrar nesse mundo novo se você não quiser. Você pode até não ter uma consciência política maior em estudando. A gente está vendo, né? Tem gente que tem acesso à educação e não usa isso em favor, né, da coletividade. Mas é a chance que tem. É a base para tudo. E você pega assim, não tem nada, ninguém aponta, não, vou pegar isso aqui, aí eu vou fazer, não, vou investir no município tal, vou fazer um açude, vou fazer... Gente, um plano estratégico de mudança de perfil de uma sociedade começa com a educação. Agora, você imagine, você pegar uma dinheirama como essa, e diz, esse fundo soberanamente, não é São Paulo não, viu? Soberano, mas enfim, desculpe. Mas, vamos investir na educação, principalmente, a partir disso aqui. Não tem absolutamente nada. Poxa vida, gente, o exemplo do Ceará está ali. Foi imediato. 90% das escolas públicas no Brasil, mais bem ranqueadas em todos os testes e provas nacionais, vem do Ceará. Será que isso não diz nada para a gente? Será que... Machado, não, a questão política fundamental começa com uma questão política fundamental, que é a educação. E não é esse olhar que essa turma tem. Objetivamente, não acho que tenha... enfim, uma visão empática, né? Nem de JC, JHC. JC é o pai, né? JC é o pai. É o grito do campo. Tem o JC, o JHC. Você fala sempre JC. Como é o grito do campo? Você sabe melhor do que é. JC, JHC, JHC2. Pois é, vamos lá. Não há generosidade deles, solidariedade, empatia. Não há generosidade, solidariedade, empatia, nem de Calheiros, nem de Dantas, nem do entorno. É um meio complicado, gente? Mas assim, para que a gente tenha efetivamente uma mudança e possa proporcionar à sociedade a possibilidade de leitura política, porque política também é educação, a gente tem que investir por aí. Mas não é o que essa turma quer, nem vai fazer. Porque não é deles, né? Basta ver os municípios que eles administraram, né? Exatamente. Basta ver, né? O que é que deu e dá. Exatamente. Então é isso, Ricardo. Só dizendo ao público que sim, Braskem vai voltar a ser tema, porque a gente não sabe o impacto
Vamos ver, né? do que acontece. E enquanto a gente puder, dentro da nossa, né, ínfima influência, a gente quer saber como vai ser gasto esse dinheiro e aonde vai ser gasto. É aquele mosquitinho no ouvido. É o que a gente pode ser, né? Pois é. Seremos esses mosquitinhos. Que mata, né? Grande abraço, Ricardo. Até a Grande semana que abraço. vem. Tchau.